Por essa razão perigosa, você pode ter catarata nos seus olhos. As cataratas representam um dos problemas oculares mais comuns na população. Alguns estudos estimam que entre 10% a 20% das pessoas desenvolverão catarata em algum momento de suas vidas. Somente no Brasil, estima-se que cerca de 15 milhões de pessoas já tiveram ou têm catarata. Embora possam aparecer com mais frequência após os 50 anos, existem algumas condições de saúde que podem provocar catarata na juventude, inclusive em crianças. No Brasil, assim como no resto do mundo, a catarata é a causa mais frequente de cegueira reversível. Por isso, preparamos este vídeo para que você conheça as causas das cataratas, como preveni-las e tratá-las. Mas antes de entrarmos a fundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as nossas novidades. Antes de continuarmos, no primeiro comentário deste vídeo estarei deixando o link do meu livro completo com as melhores receitas para melhorar sua visão. O que é uma catarata? Uma catarata é uma opacidade do cristalino do olho. Essa parte do olho está localizada atrás da câmara anterior e faz parte do sistema de refração do olho. As cataratas começam a se formar devido à precipitação de proteínas no cristalino, o que faz com que sua aparência deixe de ser translúcida e bloqueie parcialmente a passagem da luz e das imagens captadas pelo olho até a retina. É na retina que a luz captada se converte em sinais enviados ao cérebro para serem processados como imagens tal como as percebemos. Na maioria dos casos, é um processo muito lento que pode levar anos, por isso a interferência na visão é difícil de perceber no início. Pode ocorrer em um só olho, mas comumente ambos são afetados, embora com diferentes graus de opacidade. Em muitos casos, 7 sintomas indicam que você tem catarata. Visão borrada, este é talvez o sintoma mais comum que se apresenta quando há catarata. A visão borrada ou turva começa a aparecer de forma leve, mesmo quando as cataratas são incipientes ou estão iniciando sua formação. Existem vários tipos de catarata que podem se manifestar de maneiras diferentes, especialmente no início da doença. As cataratas centrais podem provocar uma visão turva mais rapidamente do que as cataratas corticais ou periféricas. As pessoas que sofrem de catarata geralmente têm visão borrada por muito tempo antes de consultar um médico, atribuindo esse sintoma usualmente ao olho seco ou ao cansaço ocular. Dificuldade para ver à noite. Outro sintoma frequente é a diminuição da visão noturna. Isso é particularmente importante para pessoas que dirigem ou realizam atividades ao ar livre à noite ou em locais com pouca luz. De fato, vários estudos demonstraram que as cataratas aumentam o risco de acidentes automobilísticos noturnos em mais de 15%. Se você notar que tem dificuldade para enxergar à noite, consulte seu oftalmologista para verificar a possibilidade de catarata. Sensibilidade ao brilho das luzes. Se, de repente, você começar a sentir que o brilho das luzes, especialmente dos faróis dos carros à noite, o incomoda, isso pode ser um sintoma de catarata. Isso é particularmente frequente nas cataratas que começam na parte posterior do cristalino. Visão de halos. Outra alteração da visão que pode ser observada nesses casos é a presença de halos ao redor das fontes de luz. Esses anéis de luz podem aparecer coloridos e dificultam a nitidez ou a acuidade visual. Por esse motivo, a visão noturna também é muito afetada, especialmente ao dirigir. Mudanças frequentes nos óculos. Uma maneira de perceber que há um problema adicional na sua visão é quando você precisa mudar a prescrição dos seus óculos com mais frequência. Se você está entre a 4ª e 5ª décadas de vida e precisa mudar seus óculos com mais frequência do que antes, é possível que esteja começando a sofrer de catarata. Visão amarelada. Algumas pessoas podem experimentar uma sensação de visão amarelada ou de cor marrom clara, mesmo quando há luz suficiente. A visão amarelada ou com tons amarelos ocorre devido à presença de uma maior densidade de proteínas no cristalino, especialmente quando as cataratas são centrais. Igualmente, as cores podem parecer atenuadas, o que faz com que, após a cirurgia de catarata, as pessoas se surpreendam ao observar as cores com maior nitidez e brilho. Visão dupla. Se a alteração no cristalino for muito profunda, você pode experimentar visão dupla. No entanto, a visão dupla ou diplopia costuma ser sinal de outros problemas médicos mais graves, tanto oculares quanto cerebrais.
quando esse sintoma se apresenta, é obrigatório consultar um médico imediatamente. Entre os problemas comuns que provocam diplopia estão a esclerose múltipla, os acidentes vasculares cerebrais, a inflamação ou dano à córnea e à retina, e até mesmo tumores cerebrais ou na hipófise. Também doenças mais raras, como a miastenia graves e a doença de Graves com hipertireoidismo, produzem visão dupla. Causas das cataratas. Para muitos cientistas, as cataratas fazem parte do processo degenerativo ou de envelhecimento do cristalino. Estima-se que mais de 80% das pessoas desenvolverão catarata após os 70 anos, mesmo aquelas que não manifestam sintomas até que a condição esteja muito avançada. Existem várias doenças associadas ao aparecimento de cataratas em indivíduos mais jovens, entre elas podemos destacar doenças da tireoide, doenças autoimunes, bem como diabetes e glaucoma ou aumento da pressão intraocular. Seja qual for a causa, o que realmente ocorre é que atrás da íris e da pupila está o cristalino, que funciona como uma lente que permite a passagem correta da luz captada pela córnea e diminui de forma clara e nítida na retina, que posteriormente envia os sinais ao cérebro, formando a imagem tal como a vemos. O cristalino é formado principalmente por proteínas que, com a idade, podem precipitar ou agrupar-se, formando grumos que, posteriormente, se tornam maiores e dificultam a passagem correta da luz. Pode a diabetes causar catarata? Hoje em dia é bem conhecido que a diabetes descontrolada, ou seja, quando os níveis de açúcar no sangue se mantêm acima do normal, provoca ou gera muitas complicações de saúde em diferentes níveis. Existem complicações nos nervos e nos vasos sanguíneos, bem como problemas cardiovasculares e renais. No entanto, entre as complicações menos conhecidas da diabetes estão as oftalmológicas, sendo a mais frequente delas a catarata. Existe uma correlação muito comum entre a diabetes e as cataratas, tanto que, em alguns casos, a catarata é o sinal que alerta sobre a diabetes não diagnosticada. Se você não controla bem seu nível de açúcar, isso vai danificando os vasos sanguíneos a nível do olho, o que acelera o processo de envelhecimento do cristalino e, com isso, as cataratas aparecem de forma precoce ou prematura. Da mesma forma, o nível elevado de açúcar no sangue aumenta o conteúdo de sorbitol no cristalino, o que contribui para a opacidade e a visão borrada nesses casos. Fatores de risco. Existem certas condições que podem predispor ao surgimento de cataratas, centradas no estilo e hábitos de vida. Você deve levar em consideração: idade. Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver catarata. Cigarro. Fumar aumenta quase 3 vezes o risco de catarata em comparação com não fumantes. Consumo excessivo de álcool também pode provocar mudanças precoces no cristalino. Hipertensão. Pessoas hipertensas têm maior risco de catarata, especialmente se não têm bom controle e tratamento. Acredita-se que isso esteja relacionado ao aumento da pressão intraocular, que pode ocorrer de forma sutil e assintomática nesses casos. Lesões oculares prévias. Qualquer traumatismo ocular pode precipitar o aparecimento de catarata, mesmo que ela surja muito tempo após o traumatismo. Antecedentes familiares. Se seus parentes diretos tiveram catarata, o risco é maior. Uso de corticosteroides. Se você toma corticosteroides por qualquer motivo ou os usou por muito tempo, pode sofrer esse problema mesmo sendo jovem. Exposição excessiva ao sol pode aumentar a pressão intraocular e favorecer o aparecimento precoce de catarata. Radiações. A exposição excessiva a raio-x e os tratamentos de radioterapia para câncer cerebral podem provocar cataratas como efeito adverso. Deficiências nutricionais, associadas a dietas pobres em micronutrientes e baixos níveis de antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e carotenoides, estão associadas ao desenvolvimento de cataratas. Tipos de catarata. Nem todas as cataratas são iguais. Existem várias classificações de acordo com a zona do cristalino que está afetada ou o mecanismo pelo qual se formam. De acordo com a zona do cristalino afetada, podem ser: catarata nuclear. Formam-se no centro do cristalino e provocam alterações na visão rapidamente. Catarata cortical. Nasce na borda do cristalino e geralmente provoca sintomas quando está muito avançada, causando alterações na visão periférica. Catarata capsular posterior. São as mais comuns e costumam crescer rapidamente.
Por outro lado, as cataratas podem ser congênitas ou secundárias a outras doenças. As cataratas congênitas estão presentes ao nascer ou aparecem nos primeiros anos de vida, enquanto as cataratas secundárias se formam devido ao consumo de medicamentos ou doenças sistêmicas. A catarata é uma condição degenerativa que faz parte do envelhecimento, mas podemos diminuí-la ou retardá-la com algumas mudanças no estilo de vida, nas quais falaremos no próximo vídeo. Tratamento. O tratamento mais comum e eficaz das cataratas é a cirurgia. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns no mundo. Nesse procedimento, o cristalino doente é removido e substituído por uma lente artificial que permite ao olho continuar com sua função de refração, captando a luz de forma clara e nítida. É possível optar por lentes intraoculares que corrigem a visão, o que pode resultar na correção de defeitos visuais e na redução da necessidade de uso de óculos após a cirurgia. Existem diferentes técnicas cirúrgicas, desde a tradicional até a moderna cirurgia a laser, mas todos os procedimentos são seguros e têm uma alta taxa de sucesso. Prevenção de catarata. Em primeiro lugar, é necessário mencionar que o acompanhamento médico regular é essencial, assim como exames periódicos de fundo de olho. Se você não está seguro da sua condição de saúde ou sofre de hipertensão, diabetes ou outras condições de risco, consulte seu oftalmologista regularmente. Por outro lado, alguns hábitos podem ajudar a prevenir o aparecimento de catarata, como o uso de óculos de sol para proteger os olhos da radiação ultravioleta, a eliminação do hábito de fumar e o consumo de alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas, como a vitamina C, vitamina E e os carotenoides. Se você toma medicamentos, como os corticosteroides, verifique com seu médico a dose correta e a frequência com que deve tomá-los. Se você tiver mais perguntas, deixe-as nos comentários. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais conteúdo como este. Estou deixando 2 vídeos para você continuar aprendendo e cuidando da sua saúde ocular. Até a próxima!